Muito bem. Sentimos fraqueza e debilidade moral, diz Dr. Avatar, justamente quando voltamos as costas ao nosso mundo interior e às potentes energias que aí permanecem sem uso. Nós sentimos fraqueza. Somos seres influenciáveis, sugestionáveis, desprovidos de autodomínio e de vontade, sempre inconstantes e volúveis, exatamente por não termos ainda encontrado o centro de nossa consciência, não termos reorganizado nossa psique, nem feito uma síntese interior. Olha que coisa importante que nós devemos refletir. Ela está nos dando aqui um diagnóstico, né? Somos seres influenciáveis, sugestionáveis, desprovidos de autodomínio e de vontade. Olha, 4 itens importantíssimos. Assim, devemos começar a nos estudar e a tomar contato conosco, conhecendo, em primeiro lugar, a complexa estrutura do mundo psíquico, suas leis e funcionamento, e posteriormente colocar em prática os vários métodos de autoanálise e de exploração da psique. Este conjunto de ensinamentos propõe-se precisamente a suscitar o interesse pelo mundo psíquico e conduzir à autoanálise e ao autoconhecimento, tendo por finalidade abrir o caminho para a descoberta do verdadeiro eu. Nós ainda não adquirimos o hábito de refletir sobre nós mesmos. Nós não adquirimos o hábito. Aquela pergunta, quase no fim do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo, feita por o Espírito maravilhoso que conhece Santo Agostinho, a técnica, a didática que ele nos oferece, nós não conseguimos fazer. Por quê? Pela falta de disciplina. Aqueles itens que o Dr. Avatar nos diz aqui, nós precisamos refletir. Somos seres influenciáveis, sugestionáveis, desprovidos de autodomínio e de vontade. Isso peia a gente para que a gente venha fazer o uso do discernimento, que é uma das conquistas da consciência, é o discernimento, discernir o que é certo do que é errado. Ela dá aqui, muito interessantemente, um questionário que ela não faz em todo o seu livro, mas no início ela nos fornece um questionário que eu vou passar para vocês, é claro, na descrição destes vídeos, né? Que diz o seguinte: primeira pergunta, qual a utilidade do estudo de si mesmo? Qual a utilidade do estudo de si mesmo? Não se preocupe que eu vou passar isso na descrição dos vídeos, viu? Não tem uma necessidade de copiar, né? Então ficam à vontade, né? Segunda pergunta, já leu livros de psicologia ou de psicanálise?
Quais? Nós não temos a necessidade de trazer à baila o conhecimento da psicologia e nem da psicanálise. Mas se nós já tivermos acesso a essas leituras, só nos trará enriquecimento. Segunda pergunta, já leu livros de psicologia ou de psicanálise? Quais? Terceira pergunta, dá mais atenção aos aspectos exteriores de sua vida ou aos aspectos interiores e psicológicos seu e daqueles que o cercam? Que interessante. Quarta pergunta, acredita ter uma opinião verdadeira e justa sobre si próprio ou uma visão alterada ou parcial? Acredita ter uma opinião verdadeira e justa sobre si próprio? Verdadeira e justa. Ou uma visão alterada ou parcial? Acredita saber qual é o seu eu verdadeiro? Reconhecer sua expressão e saber manifestá-la? Acredita saber qual é o seu eu verdadeiro? Reconhecer sua expressão e saber manifestá-la? Sexta pergunta, sente-se em perfeita sintonia consigo mesmo e plenamente equilibrado? Isso é muito importante. Sente-se em perfeita sintonia consigo mesmo e plenamente equilibrado? Nem sempre nós paramos para pensar sobre isso. Sente, sétima pergunta, a realidade de seu mundo psíquico? Qual é a realidade do seu mundo psíquico? Oitava pergunta, quais de seus próprios traços psicológicos lhe parecem mais obscuros e quais lhe parecem mais claros? Olha que interessante. Quais os seus próprios traços psicológicos lhe parecem mais obscuros e quais lhe parecem mais claros? Nona pergunta. Encontra dificuldade em autoanalisar-se? Aqui entra a pergunta do Livro dos Espíritos, 919A. Já o fez alguma vez a autoanálise? Já o fez alguma vez? Sistemática ou irregularmente? Ela ainda vai cutucando. Já fez uma autoanálise sistemática ou já fez uma autoanálise irregular? 12ª pergunta. Que resultados obteve com a autoanálise? 13ª pergunta. Acredita ser preponderantemente extrovertido ou introvertido? Isso é importante. É muito importante nós analisarmos sobre isso. 14ª pergunta.
Você também pensa que a autorrealização seja o caminho que leva ao equilíbrio e à serenidade? Você também pensa que a autorrealização seja o caminho que leva ao equilíbrio e à serenidade? Que coisa fantástica, não é? Este livro vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante. E quando cruzarmos com a obra de Joana de Ângeles, nós vamos fazer uma química, conseguirmos fazer uma química da parte psicológica e da parte espiritual. Porque Dr. Bhattar trata destes assuntos psicologicamente. Ela não utiliza os recursos que Joana se utiliza, que é a espiritualidade, a transcendência, né? Então, eu acredito que nós teremos bons resultados ao fazermos esses estudos. Eu voltarei.